the children in the park, searching the sculpture to find where you are. All of the blind men quero in the perguntar dark. primeiramente para você, se Jesus chegasse na cama que você dorme, no momento que você estivesse cochilando, ou acordado mesmo, ou na sua rede, e lhe perguntasse: Pedro, tu me amas? O que você diria? Certamente alguma coisa bonita e tal. Jesus repetiria a pergunta, você se espantaria, depois Jesus faria pela terceira vez a pergunta, e aí sim você refletiria: por que Jesus está me perguntando isso? E aí passaria um bocado de coisinhas na sua cabeça, na sua mente. É isso? Pois bem, irmãos, pela penúltima vez, ou seja, na terceira vez, Jesus apareceu aos 7 discípulos. Né? Quem são? Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e os outros 2. Esses outros 2, que não foi citado o nome, eram André e Filipe. Né? E quem que estaria ausente naquela pescaria? Creio que o Simão, o cananeu, né? E Tadeu, Mateus e Tiago menor, filho de Alfeu. Talvez esse pessoal tenha sido chamado por Pedro, então simplesmente resolveram segui-los. Né? Segui-lo. Pedro já tinha saído de Jerusalém e já estava na Galiléia, como Jesus tinha ordenado, né? Mas talvez nem tinha ido por causa dessa hora. Estavam lá porque era da região. Nessa ocasião, Simão Pedro disse: eu vou pescar. E eles disseram: também vamos contigo. Foram pescar peixes e não homens, como Jesus tinha ordenado. Esse pescar, vou pescar, é voltar à vida velha. Pedro parece que, puxa vida, 7 dias depois já tinha esquecido tudo que Jesus ensinou. Não é possível. Voltou para a vida velha, pescador de peixe. Mas bem, subiram lá na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Aí tinha amanhecido e Jesus estava lá na beira da praia, na margem do lago, né? Mas os discípulos não reconheceram ele. Aí lá de onde estava, Jesus disse para eles, né? Moços, tem de alguma coisa para comer? E eles disseram: não. Talvez até zangado, amolado, né? Aí Jesus, sem ser reconhecido, disse para eles: lançai a rede à direita da barca e achareis. Mas sem entender nada, eles obedeceram e lançaram a rede. Então eles viram uma coisa extraordinária. Foram tantos os peixes que eles não conseguiam puxar a rede. Foi nessa hora que João, o discípulo que Jesus amava, disse para Pedro: é o Senhor. Aí Pedro, na hora que ouviu aquilo ali, levou um choque, né? E pulou no mar. Olha, gente, aquilo gerou neles uma grande dúvida. Pode ser que nesse caso essa dúvida não significasse falta de fé, mas quem sabe um equívoco da fé. Eu li uma certa feita aí, uma versão de uma frase de Anne Lamott, que é uma escritora norte-americana, nascida em 1954, e eu entendi o seguinte, que o oposto da fé pode não ser a dúvida, mas o cinismo, entendeu? Porque a verdade não está na lógica limitada na mente humana, certo? Então Simão Pedro, como eu disse, ouvindo o que João disse, pegou e tibungou dentro do mar, porque ele estava nu, estava com vergonha, se fosse o Senhor, né? E os outros foram para a barca e começaram a arrastar a rede lá com 153 grandes peixes. Depois eu vou falar sobre isso. Eles não estavam longe da terra, senão assim, cerca de 200 côvados. Esses 200 côvados é mais ou menos 90 metros. Tá? E notem que Jesus novamente agiu como anfitrião. Era Jesus que estava ali chamando e oferecendo, né? Porque Jesus já estava lá com o peixinho assado e tal. Nenhum discípulo lhe ofereceu nada, pelo contrário, eles foram servidos. E é uma praxe de Jesus, porque ele disse:
assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Mateus 20, 28. Então, assim que chegaram, eles viram umas brasazinhas acesas com os peixes e os pães em cima da... Jesus disse ainda para eles: trazei alguns peixes, alguns dos peixes que apanhastes. E aí Simão Pedro, né, subiu no barco e pegou uns peixes e ficou perturbado ali, quando viu que, apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Ele conhecia a rede dele. E Jesus disse para eles: vinde comer. Nenhum deles se atrevia a perguntar quem era que estava falando com eles, pois eles sabiam que era o Senhor. Então Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez o mesmo com o peixe. Então, depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E aí Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Os meus cordeiros, tá? Os cordeiros aqui, gente, eram os novinhos, né? Ou seja, aquela turma que eles iriam converter daí para frente. E aí Jesus disse de novo para Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Aí Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Ovelhas, agora. Ovelhas porque já seriam os mais velhos, os mais entendidos, e seriam até aqueles judeus recém-convertidos, né? E aí, pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E aí Pedro ficou meio tristonho e tal, aquele negócio todo, porque Jesus já tinha feito essa pergunta por 3 vezes, se ele amava. E aí Pedrão disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus significou com isso com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Tá certo? E aí falou para ele: segue-me. Olha, gente, lembrem que Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. E essas 3 perguntas foi para regenerar Pedro, recompor Pedro na sua missão. 3 negativas e Pedro fez agora 3 afirmações. Tá certo? Mas continuando. Jesus deu uma missão a Pedro e também a todos nós: pregarmos o Evangelho a todas as criaturas nos confins do mundo inteiro. Vejam esse textozinho do profeta Isaías. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro, que anuncia a paz, que traz a boa nova e proclama a salvação. Então, essa foi a missão que Jesus nos confiou, o anúncio do Evangelho. Inicialmente, essa tarefa foi confiada aos apóstolos. Tarefa de quê? De evangelizar, sob o comando de Pedro. Depois os apóstolos saíram aí mundo afora. Um dia desse eu vou fazer um vídeo sobre qual foi a missão de cada apóstolo, como eles agiram e como eles morreram, tá? Pois bem, esses apóstolos saíram aí e foram fundando comunidades em várias áreas, em vários países. Depois veio Paulo e todos os que vieram após Paulo, os mártires, né? Os verdadeiros cristãos, aqueles que enfrentaram a morte, o martírio, a prisão de todo tipo de dificuldade que eles enfrentaram. Aí lá, muito depois, viemos nós com a mesma missão: evangelizar, salvar almas. Nesse lote aí estão lá não só os ordenados, né, como o Papa, os bispos, os padres, as religiosas, né, consagradas, os franciscanos, aquele negócio todo. Está dito.
Eu vos escolhi do mundo para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15,16. Então, Jesus falou sobre as dificuldades que teríamos pela frente, né, na missão. E ele mesmo disse: eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Mateus 10,16. E depois Jesus também disse aos 72 discípulos, e por extensão a nós também, como agir em nossa missão. Não leveis nada, coisa alguma, para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali até que deixeis aquela localidade. Onde ninguém vos receber, deixai aquela cidade em testemunho contra eles, sacudi a poeira dos vossos pés. Lucas 9, de 3 a 5. E é isso aí, irmãos. Vamos honrar essa nossa missão. Vamos comentar aqui, explicar alguns trechos dessa liturgia de hoje. Esse nome, filho de Jonas, e você leu aí no Evangelho que é filho de João, esse filho de Jonas, ele foi citado em Mateus 16:17. Jesus então disse-lhe: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Tá bom? Então compreenda isso. Jonas e João é o mesmo pai de Pedro, tá? Quando lhe perguntarem por que Pilatos entrou no credo, lembre-se desse texto: e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Atos 5:28c. Veja, na primeira leitura, Pedro acusou quem? Os judeus de matarem Jesus. É por isso essa leiturazinha anterior que eu coloquei. Está dito lá em Atos: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus que vós matastes, né? Vós quem? Os judeus, né? Suspendendo-o no madeiro. Atos 5:30. Então, por causa disso, é que os estudiosos dizem que os judeus interferiram no texto do nosso credo niceno, justamente para jogar a culpa só no Pilatos. Para outros estudiosos, Pilatos está no credo católico porque a igreja reconheceu sua participação na morte de Jesus, né? Padeceu sob Pôncio Pilatos. Esse Pilatos foi o 5º governador da província romana da Judéia. Então, sob a pressão do Sinédrio, a gente sabe disso, o Sinédrio insuflou aquela multidão para que pedisse a condenação de Jesus e soltasse Barrabás. Tá certo? Você lembra disso, né? Aliás, alguns dizem que os judeus exigiram que essa expressão constasse do credo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, tá? Tirando eles da jogada. Talvez você não saiba, mas a tradição cristã etíope e cóptica veneram Pilatos como um mártir e santo. Por quê? Pela sua relutância em condenar Jesus. A gente sabe ali pelo texto que Pilatos tentou várias vezes sair daquela condenação. Os sumos sacerdotes é que empurraram ele, né? A esposa de Pilatos, que chamam de Prócula ou Cláudia, né? Santas. Isso aqui justamente pela Igreja Católica, reconhecidas pela Igreja Católica. E também em algumas tradições fora da Igreja Católica. A data da comemoração da Santa Prócula ou Santa Cláudia, né, que é a mesma pessoa, é no dia 3 de dezembro. Então, quando Jesus lhe perguntar: Pedro, tu me amas? O que é que você vai dizer? Eu sei que você vai se envergonhar, mas depois de 3 vezes você vai cair na real. Tá certo? E é isso aí, irmãos. Eu espero ter contribuído para um melhor conhecimento dos textos dessa liturgia. Para uma missa no domingo, que o padre tem muito mais coisas boas para falar para você. Contribua com a igreja também na oferta, no dízimo, tá certo? Where you go. All of the travelers on the road, put down the burdens to see where you go. All of the mortals with their load,